Essa história de crime automotivo começa muito antes de alguém pisar na América. E se você gosta desse tipo de história, já deixe seu like e um comentário aí abaixo. E tudo começou nos anos 80, na China. Min Jinyang entrou no exército chinês aos 18 anos e logo se tornaria um oficial da inteligência. E assim ele foi treinado para obter informações nas ruas e se mover sem ser detectado. Quando foi dispensado do exército chinês no final dos anos 80, Jinyang vai para uma das maiores cidades da China, à procura de um emprego ou pelo menos uma oportunidade de mostrar suas habilidades. Em Xangai, Jinyang vê uma grande demanda por carros de luxo e antigo, que são difíceis de ser encontrados na China comunista. Mesmo as pessoas de classe mais rica não tinham acesso a esse tipo de carro. E aqui Jinyang vê uma oportunidade. Conhecido no submundo do crime na China, desde sua época na inteligência do exército chinês, e se você quer ficar mais inteligente, confira o link da descrição e conquiste mais grana no seu bolso. E com tudo que ele já tinha aprendido sobre contrabandistas asiáticos enquanto os investigava durante aquele tempo no exército chinês, Jinyang aborda os contrabandistas chineses com uma proposta: trazer automóveis de luxo e clássico e entregá-los em menos de 6 semanas, mais rápido do que a importação por meios legais em Xangai. Além disso, os carros raros e clássicos de alto padrão são difíceis de encontrar em Xangai, então a taxa de mercado seria altíssima. Um carro que custaria $100 mil na América facilmente seria vendido em Xangai pelo dobro do preço. Mas Jinyang não quer pagar o preço de etiquetar o carro. Ele fecha um acordo e uma divisão de lucro de 60-40 na venda dos carros raros. E de cara, Jinyang recebe um adiantamento de $500 mil. Agora ele só precisa encontrar uma cidade cheia desses veículos. Desde o início, Jinyang sabe que precisa mirar na América. Ele visitou Miami e Los Angeles, mas descartou essas cidades pois encontrava muitos carros de luxo modernos e não uma gama de veículos altamente cobiçados. Jinyang está à procura também por carros clássicos de alto padrão. Ele preferiu a cidade de Nova York. Um de seus primeiros passos foi se misturar. Usando documentos falsos, ele chega à América e se instala em um minúsculo apartamento, dirigindo um modesto Nissan. Usando técnicas aprendidas no exército, ele se faz de imigrante passando por dificuldade e muda até seu nome para Kenny e começa a procurar um parceiro para seu roubo. Seu plano é bem simples: roubar os carros raros e colocá-los em container de transporte e em um navio para a China. Ele traz apenas uma pessoa com ele da China, um velho associado de confiança de Xangai, a única pessoa em quem ele confia totalmente. E junto eles montam uma corporação fictícia chamada MSK e começa a procurar um armazém para armazenar os veículos roubados. O local precisaria ser um armazém que estaria longe de áreas fortemente policiadas e longe de multidões, e assim de qualquer atenção, sem barulho, sem suspeita. O seu parceiro entra em contato com a organização chinesa, procurando uma equipe de mecânicos chineses confiável para trabalhar no armazém. Ele encontra um grupo de homens chineses lá em Vancouver. Os dois só confiam nos chineses. O local foi montado para parecer uma empresa de alimentos secos, com sinalização falsas e caixas de papelão para afastar curiosos. Pronto, ali estava montado o armazém com a camuflagem perfeita. Jinyang agora precisa dos melhores ladrões de carro da cidade, mas ele não encontrava nenhum chinês especialista no assunto, então ele teve que confiar em uma pessoa desconhecida. Ele encontrou Dan, um homem que ele conheceu num leilão de veículos de salvamento. Jinyang tem apenas uma regra: Dan nunca deve contar a ninguém para quem ele trabalha. Dan monta um pequeno grupo de ladrões especialistas em roubo de carros, trazendo mais uma pessoa para ajudá-lo. Então Mário Lopes entra na jogada. Lopes é o responsável por levar os carros a Dan e Dan fará o deslocamento até o armazém, onde os carros serão preparados e enviados à China, tudo sob a supervisão discreta de Jinyang. Rapidamente os ladrões começam a mirar em bairros de luxo e também estacionamentos de shopping centers, todos de olho em veículos de luxo e alto padrão e carros clássicos. Mas mesmo encontrando toda a gama de veículo que eles procuravam, ainda existia um grande problema no caminho: como contornar a variedade de recursos avançados contra roubo, como alarmes, interruptores de corte, dispositivo de rastreamento e sinal de GPS, além das câmeras espalhadas pela cidade de Nova York. Mas Mário Lopes era astuto com os carros. Ele fazia ligação direta que ignorava os computadores dos carros e automaticamente reprogramava o motor do veículo, que permitia a ele usar chaves de concessionárias genéricas roubadas, e assim ele poderia roubar o carro em menos de 2 minutos.
Os carros roubados rapidamente eram levados a um estacionamento perto de bairros ricos, onde os carros se misturavam e ali os carros eram passados para outra equipe que escaneava o veículo atrás de remover os rastreadores eletrônicos e sinais de GPS. Jin Yang tinha outra estratégia para aumentar a segurança com os carros. Ele deixava os carros cobertos no estacionamento de 2 a 3 dias para ver se algum policial vinha procurando pelos carros roubados. Se não aparecia ninguém, ele sabia que tinha removido com sucesso os sinais de rastreamento. Logo após isso, uma equipe de motoristas levava os carros pela ponte chamada Ponte RFK. Todos os carros eram dirigidos durante os horários mais movimentados da cidade para se misturar. A polícia estava perplexa com a taxa assustadora que os carros estavam desaparecendo, sem deixar rastro nenhum. Já passava de 500 carros em menos de 30 dias. Então a polícia bola um plano para usar o S-Pass para localizar onde os veículos estão indo. O S-Pass do carro é uma maneira de cobrança de pedágio automática para quando o carro passa por pontes e túneis da cidade de Nova York. Logo após, a polícia descobre que todos os carros roubados estão deixando Manhattan pela mesma ponte, RFK. Portanto, só há duas possibilidades. Ou os carros estão indo para o aeroporto, como LaGuardia ou JFK, ou estão indo para o estaleiro do Brooklyn, para serem colocados em barcos. Mas então a polícia descobre que ambas as ideias estão erradas, e os carros nunca mais são vistos, e nenhum rastro é deixado. A polícia já não sabe mais o que fazer, está paralisada, pois suas pistas do S-Pass falhou e não há peças usadas ou chassis dos carros encontrados em nenhum lugar. Para onde estão indo esses carros? Jin Yang elaborou um plano para garantir que ninguém conseguiria descobrir o que está acontecendo. Os carros simplesmente são deixados a algumas quadras do armazém para que ninguém, nem mesmo o motorista, saiba o local final do carro. Mas Jin Yang era perfeccionista com segurança, todo cuidado era pouco. Depois que os carros eram roubados e deixados próximo ao armazém, Dan entra no carro e circula várias vezes a quadra para ver se alguém está seguindo. Até mesmo um carro reserva é usado para observá-lo circular. Mas para garantir que não tem mesmo ninguém seguindo eles colocaram diversas câmeras em volta do quarteirão. Em volta de todo o armazém tem monitoramento de câmera de segurança. Quando todos têm certeza absoluta de que estão seguros, eles então levam finalmente os carros para o armazém. Dentro do armazém tem outra equipe de mecânicos chineses que começa a trabalhar em reparos da janela quebrada e qualquer outro dano, substituindo trancas e refazendo novas chaves. E assim o carro está pronto para ser enviado para a China e ter um novo dono que pagaria um preço altíssimo pelo veículo. Mas para garantir que não fossem pegos, Jin Yang não mediria esforços para camuflar os carros que seriam carregados em caminhões de container. Cuidadosamente embalados e pesados, foi feito até um manifesto falso, usando o peso preciso para passar por uma remessa real de alimentos. E assim passaria pela alfândega tranquilamente. Os caminhões levam os carros para Nova Jersey, onde os containers são colocados em trens e enviados através dos Estados Unidos até a Califórnia. Uma vez na costa oeste, só precisavam colocar os containers em navios que seriam enviados para o Oceano Pacífico, para o Mar da China Oriental. Lá eles encontrariam outro navio e os containers são transferidos secretamente e um novo manifesto falso era criado, permitindo que o navio entrasse no porto chinês. Os roubos acontecem perfeitamente diversas vezes e os carros chegam à China, onde são rapidamente vendidos. Jin Yang agora tem uma operação de crime montada e complexa, capaz de confundir as polícias, até mesmo a divisão de combate ao crime organizado, o FBI, que começou a investigar os roubos desde o primeiro carro roubado. Mas a polícia finalmente tem uma pista. Mario Lopes roubou uma Ferrari novinha em Manhattan. Ele tomou todos os cuidados com o carro, certificou-se de que não havia polícia seguindo, levou o carro para uma garagem próxima onde passaram o scanner por todo o carro em busca de dispositivo de rastreamento. De primeiro, o scanner já apitou. Ele remove o dispositivo de rastreamento e estaciona o carro em um novo local secreto. Mas dessa vez, o carro tinha um segundo dispositivo no carro que não foi detectado. No dia seguinte, a polícia aparece e fica observando até o ladrão contratado chegar para levar o carro ao armazém. A polícia entra em ação e o ladrão acaba preso. Imediatamente entrega o parceiro Lopes em uma tentativa de evitar a prisão. A polícia agora tem um responsável por levar os carros ao armazém. Ele então faz um acordo para evitar a prisão. A polícia diz a Lopes para continuar o dia como se nada tivesse acontecido. E Lopes concorda. Eles esperam que ele os levem ao armazém. Lopes então vai até Dan, conta tudo o que aconteceu e juntos decidem incriminar Jin Yang. Eles colocam um dispositivo de rastreamento no carro de Jin Yang e esperam. No dia seguinte, a polícia invade o armazém, prendendo todos lá dentro. Jin Yang vê a polícia chegando e foge, mas é preso alguns dias depois. Ele é acusado por roubo. Jin Yang é sentenciado a 20 anos em uma prisão federal, pelo maior crime de roubo de carros da história americana.
Mas essa não é a última notícia sobre Jin Yang. Uma década depois ele é liberado da prisão, retornando a Xangai e retomando seu antigo trabalho na inteligência do exército chinês. E até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu com todos aqueles carros roubados. Com certeza alguém deve estar usufruindo desses veículos. E para a próxima história, deixe nos comentários.